Olá, nessa aula nós vamos ver sobre o sistema numérico decimal. Então vamos ver um pouquinho sobre a história dele. Então são os hindus e os árabes os responsáveis pela criação e difusão. Os hindus pela criação, lá na Índia, e os árabes pela sua divulgação e expansão até chegar na Europa. E você pode ver nesse quadro conforme foi a evolução ali ao longo dos séculos, em que eles iniciam assim, em 300 antes da Era Comum, e depois eles vão evoluindo, acrescentando aqui o zero no ano 500 e fazendo algumas modificações ao longo dos séculos, até chegar no formato atual, que é o que utilizamos hoje. Existe um mito que algumas pessoas acabam espalhando de que os símbolos estão relacionados com ângulos, mas isso não é verdade. Como você pode ter visto aqui no slide anterior, você vê que eles foram evoluindo ao longo dos séculos. Eles começaram de um jeito, com risquinhos, e depois foram assumindo a forma que tem hoje. E tem gente que acaba forçando essa história aqui, em que você tem o 1 porque ele forma um ângulo, o 2 porque ele forma dois ângulos, mas você já viu que no começo eles não eram assim. Então, não é a origem do sistema indo-arábico usar essa relação com ângulos, tá? E o zero ser sem ângulos, por isso que é zero ângulo. Não, tem nada a ver com isso. Então, caso você veja isso aqui, pode ser bonitinho, mas não tem nada relacionado ali à história mesmo, tá? Agora, continuando um pouquinho mais sobre a parte histórica, vamos tentar pensar lá na Idade Média, de quando os números indo-arábicos começaram a chegar lá para as pessoas. Aquela época, eles faziam as contas com o ábaco. Você já deve ter visto o ábaco, que nem essa figurinha está aqui, em que você vai contando as casinhas, ele já é separado de 10 em 10, então você tem aqui as unidades, as dezenas, as centenas, em que cada coluna está representando isso. Quando você sobe 10 de um, você abaixa e sobe um do outro lado, da coluna da esquerda, porque daí você juntou 10 de um agrupamento, forma um do próximo agrupamento. Aí o que acontece? Eles tinham de fazer os cálculos utilizando o ábaco, porque a maneira que eles representavam os números era muito complicada. Então, dá uma olhadinha aqui, um comparativo entre vários tipos de sistemas numéricos diferentes do número 786. Você está vendo ele escrito aqui no sistema indo-arábico, você está vendo ele escrito no sistema sumério, no egípcio, no babilônico, no chinês, no romano e no maia. Na Idade Média, o pessoal utilizava o sistema romano. Então, olha como era bem mais complicada a escrita do 786 em relação ali ao sistema indo-arábico e o romano. E não tinha como você fazer conta, armar continha com os algarismos romanos, como a gente faz aqui, pegar 786 e vou somar com 412. Aqui a gente consegue fazer a continha, armar e tal. Eles não tinham como fazer isso usando o sistema romano. Era impossível. Então eles tinham que apelar para o ábaco. E apesar de falar que o ábaco é uma ferramenta ótima, para a época é ótima mesmo, mas ele ainda é muito lento para você fazer alguns cálculos, principalmente com números muito grandes. Então, quando foi introduzido o sistema decimal, ele facilitou nisso também, em fazer as contas. Um dos responsáveis por isso foi o Leonardo Fibonacci, em que ele fez a obra, Liber Abaci, em que ele apresentava os números do sistema indo-arábico e também ensinar os algoritmos, que são as continhas que a gente faz, adição, subtração, multiplicação e divisão. Foi ele que escreveu um livro ensinando. Agora, por que chama sistema numérico decimal posicional? Ele é decimal porque a gente agrupa de 10 em 10. Então, você pode pensar lá, a gente vai tendo as unidades, quando junta 10, a gente forma uma dezena. Depois, quando você junta 10 dezenas, você forma uma centena. Tá vendo que sempre está agrupando de 10 em 10? Por isso é um sistema decimal. Se você for pensar assim, o sistema egípcio também é um sistema decimal, porque você agrupava 10 figurinhas de uma coisa, aí você trocava por outra depois. Então, nesse quesito, eles são iguais. No entanto, nosso sistema decimal, aqui do sistema indo-arábico, ele usa esses 10 algarismos que você está vendo aqui, que representa o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Você monta as 9 unidades simples com esses valores, com esses símbolos, e depois você vai juntando uma coleção para poder montar o próximo agrupamento. Então, você monta lá, chegou no 9. O que você faz? Você vai colocar o 0 na primeira casa, e você cria uma casa nova. Essa casa nova, à esquerda, ela está sendo a casa das dezenas. Enquanto a primeira aqui compõe as unidades,
a segunda compõe as dezenas. E o que impacta nisso? E aqui na segunda casa, você vai usar do 1 até o 9 para você ir pondo, porque o 0 ali não precisa. Quando você não tem a dezena, você nem escreve a dezena. E o que acontece? Só com esses algarismos, você consegue escrever qualquer número. Por quê? Porque agora entra a parte que ele é posicional. Então, você escrever, por exemplo, que nem está aqui, 2 e 7, representa 2 dezenas e 7 unidades, o que a gente vai ler como 27. Mas, por enquanto, pensa nisso. Você tem 7 unidades e 2 dezenas. Agora, se eu escrever usando os mesmos símbolos, certo? Os mesmos algarismos ali, mas numa ordem diferente, olha como muda completamente o número que eu tenho. Porque agora eu tenho 7 dezenas e 2 unidades. Então, por isso que ele é posicional. Porque a ordem que você põe os algarismos vai representar um número diferente. Se você pegar um sistema egípcio, por exemplo, e você trocar a ordem dos símbolos, como cada um deles já representa a unidade, a dezena, a centena e assim por diante, você pode escrever na ordem que quiser, que não altera o valor do número. Agora, no sistema decimal posicional, como a posição desses algarismos vai impactar, eles vão gerar números diferentes. Aí, a gente pode organizar o seguinte, a gente vai ter os tipos de agrupamento, que são as unidades, dezenas, centenas, que formam uma classe, que é a classe das unidades simples, certo? Depois disso, você vai ter outra classe, que vai ser formada por outras ordens. Tá? Cada coisinha desse é chamada de ordem. Então, tem unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. E elas formam a classe dos milhares. E você vai vendo como é a escrita de cada um deles. Na unidade, você tem só os 10 algarismos, que a gente viu. Nas dezenas, você tem 9 algarismos, e eles são seguidos pelo zero. Então, você forma aqui 1 e 0, que seria uma dezena e 0 unidades. 2 e 0, que é 2 dezenas e 0 unidades. E assim por diante. Agora, nas centenas, você vai ter agora uma casa nova, que é a casa das centenas. Então, aqui vai ter centena, dezena e unidade, em que está indicando que você tem uma centena, 0 dezena e 0 unidade. E assim por diante. Depois que você muda de classe, então você tem 3 ordens, você muda para uma nova classe. Você põe um pontinho aqui para separar. Ele é opcional, tem gente que gosta de pôr um espaço. E eu prefiro colocar o pontinho porque ele é mais evidente o que você está fazendo. Agora você tem aqui uma unidade de milhar. Então, um milhar. Então, 1 milhar, é isso que você tem aqui. Depois 2 milhares, 3 milhares e assim por diante. E agora também você pode agrupar de 10 em 10. Então, ao formar uma dezena de milhar, depois agrupando novamente, você vai ter uma centena de milhar e assim por diante. Essa aqui é a ideia, tá bom? Só que isso aqui é a base dos números. Tem mais, obviamente, milhões, bilhões, que seguem a mesma lógica. Só que aí você vai combinando essas coisas para formar um número só. Então, para eu formar, sei lá, vamos pegar aqui. Vou pegar o 600, vou pegar o 70, vou pegar aqui o 4, e juntando tudo para formar um número só, então seria ali 600 mais 70 mais 4, o que dá 674. É isso que você monta e une as coisas e escreve um número desse jeito, tá? Agora aqui, só uma questão de ver, né? Nada que vai ser muito exigido, mas para você conhecer, é como você lê os números e como você escreve por extenso, tá? Você tem os 10 algarismos básicos ali que a gente usa, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dali para frente, você vai ter usar outras coisas, que vai formar as dezenas. Então, você vai ter o 10, que forma uma dezena. Aí, depois, você vai ter, para alguns números, um nome especial. Por que especial? Porque tem um nome único e o resto vai seguir um padrãozinho, isso que eu quero dizer. Então, ó, que nem 11, 12, 13, tudo isso está formando até aqui. O 14, você tem duas maneiras de ler. Ou como 14, ou como 14. Tanto faz. Depois você tem o 15, aí você tem 16, 17, 18, 19. Até aqui eles têm nomes únicos. Daqui para frente eles ficam mais fáceis. Por quê? Você vai ter 20, que representa duas dezenas. Só que depois, para você ter 21, você vai escrever 20 e 1. Acabou.
depois 22, 23 e assim por diante. Aí, quando chegar lá no 29, você vai ter depois o 30, que vai ser 3 dezenas. E vai seguindo desse jeito, 31, 32, 33, e aí vai. Aí você forma o 40, o 50, o 60, 70, 80, 90. Fechou ali as dezenas. Aí agora a gente vai para as centenas. Quando você forma o primeiro, você vai ter aqui o 100, que é uma centena. Para formar o próximo número, como que a gente vai ler isso? Como cento, aí a gente usa a palavrinha cento e 1. 101, 102, 137 e vai fazendo dessa maneira, tá? Aí, os nomes também vão mudando de centena em centena, porque as dezenas a gente já viu como funciona. Então, fica ali 200, 300, 400 e assim por diante, até chegar aqui nos 900. Aí, o próximo, depois que chega a 999, vai formar uma unidade de milhar, que a gente chama de 1000. Então, vai ter ali o 1000. Depois você vai ter 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 e assim por diante. Vai ter o mesmo nome do que tinha antes, só que agora no final tem a palavra 1000. E vai isso até 900.000. Aí vai ficar 999.999, que seria o último número ali que você pode escrever com os milhares. E depois você vai para uma nova classe, que é a classe dos milhões. Então, tá vendo que tem as 3 casinhas das unidades, as 3 casinhas dos milhares, agora pôs um pontinho novo, porque é uma nova classe, e vai ter esse 1, uma unidade de milhão. Então, 1 milhão. Aí você faz a mesma coisa até chegar lá 999.999.999. Aí você cria uma nova classe, que é a classe dos bilhões. Então, vai ter a mesma lógica. Põe o pontinho, vai ter uma unidade de bilhão, depois dezena de bilhão, centena de bilhão, e assim por diante. Chega um ponto que a gente vai nem ter nome mais para o negócio, mas você consegue escrevê-lo, tá bom? Aí agora a gente vai ver alguns números, tá? Escritos por extenso e como ler certinho. Então, você tem esse número. Como que você lê isso? Como 2.254. Você sempre vai ligar aqui entre as ordens com a letra E, tá? Você sempre vai pôr o E para ligar. E agora, quando você tem as classes, você só escreve a palavrinha. Então, que nem era 2.000. Na sequência, você escreve 200. Não precisa colocar vírgula nem nada. Outro exemplo aqui com um número maiorzão, que é o 3.130.142. Você vê que não tem vírgula em lugar nenhum. Você só vai escrevendo. É só questão de você ler ali com calma para não tropeçar em nada. E aqui o E sempre vai estar ligando as ordens. Então, ó, 130.000, está ligando esse 130 aqui. Ó. Depois, 142. Então, tem o 100, que representa esse umzinho, E, para ligar as coisas. O 40 está aqui, e 2. Sempre dessa maneira. E agora, você pode também fazer a decomposição dos números, que eu fiz ao contrário para vocês antes. A gente pegou um número decomposto e escreveu num só. Então, aqui, só para a gente comentar, 287. Você tem aqui o 200, somado com 80, somado com o 7. Daí forma o 287. Também você consegue escrever com a multiplicação, em que você deixa a centena, dezena, essas coisas bem destacadas. Então, eu posso escrever o 200 como 2 vezes 100. O 80 como 8 vezes 10, mais 7. E você consegue ver bem aqui, ó, que esses algarismos que estão destacados é o que compõe o número. Essa que é a ideia. E por isso que ele é tão simples de você lidar. Vamos para mais um exemplo aqui. Eu tenho 42.365. Você pode decompor dessa forma, somando ali cada uma das ordens. Ou também pode destacar e deixar ali o algarismo significativo multiplicando aquela ordem. Então, fica 4 vezes 10.000, 2 vezes 1.000, 3 vezes 100, 6 vezes 10, mais 5. Aí, se você compor todos esses algarismos destacados, você junta e forma aquele número do começo. Então, é só a composição. Eu quebrei em partezinhas. E se eu quiser juntar de novo, eu formo aquele número ali em cima. Aí, lembra que eu havia comentado em que tem uma facilidade nos cálculos, quando você usa esse sistema numérico? Aqui é só para ter uma ideia, tá? Então, eu quero fazer essa soma.
265 mais 413. O que eu posso fazer assim, primeira ideia? Eu vou separar todo mundo. Então, separa a unidade, a dezena e a centena. Ficou com essa segunda linha. E eu vou juntar aquilo que é do mesmo tipo. Então, o que é unidade junto com unidade, o que é dezena com dezena e centena com centena. Então, você vê que ficou aqui 5 e 3 juntinho, o 60 com o 10 e o 200 com 400. Você consegue juntar isso? Consegue, ó. 5 com 3, a gente sabe que vai dar 8. Você pode contar no dedo. Aqui, 60 com 10, está juntando as dezenas. Então, 6 dezenas mais uma dezena, dá 7 dezenas, que é o 70. E aqui também eu tenho 200, que é 2 centenas, mais o 400, que é 4 centenas. Então, 2 com 4 dá 6. Então, eu tenho 6 centenas. Aí, se você reescrever o número, você escreve como 678. Eu sei que isso aqui acaba complicando, é muito mais fácil somar? É, mas por que você pode somar? Porque isso aqui está acontecendo por trás. Por isso aqui que o sistema fica fácil e o sistema romano era super difícil. Você não conseguia fazer isso com os logaritmos para você poder somar. Aí você tinha que fazer no ábaco. Aqui você consegue resolver uma conta, o tamanho que for, só fazendo esse esquema e juntando depois. Claro que quando você monta a continha, ela fica nesse formato. Mas é basicamente a mesma ideia do que a gente fez. O que nos outros sistemas numéricos você não conseguiria fazer. Então, por enquanto é isso. Essa aulinha era só uma introdução a algumas ideias e a gente se vê na próxima aula.